PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, discute desafios para a erradicação da pobreza no mundo até 2030. Estão determinados a erradicar a pobreza até 2030, tá certo? Erradicar a pobreza. Como você acaba com a peste? Erradicando o transmissor da peste. Como você acaba com a pobreza, que é uma peste, segundo eles? Erradicando o autor da pobreza, quem está na pobreza. Não tenha dúvida disso. É essa a missão do sistema. Já nos usaram, né, ô Silvinha? Só não enxerga quem não quer, Brasil. Sérgio SJ tá por aí? Obrigado, irmão. Só não enxerga quem não quer enxergar. Por quê? Porque a realidade, ela está na nossa frente. A realidade, ela é latente. A realidade é que nós estamos em um momento crucial. Momento esse em que o sistema dominante não precisa mais da gente, essa é a verdade, não precisa mais dos braços dos seres humanos para trabalhar, e agora resolveram que não há necessidade desta ferramenta e, portanto, as pessoas não são mais úteis, né? Por isso, você vê tanto programa de demissão em massa, você vê o governo acabando com todos os direitos dos trabalhadores, você vê crise em alguns países, onde inclusive lei marcial está sendo decretado, você vê o mundo começando a se transformar de cabeça para baixo, e o pior, mesmo assim, aqueles que estão próximos de você não acreditam. Essa é a parte tenebrosa da situação, tá certo? Esse é o dente da engrenagem que está emperrado, e ele está muito próximo de nós, isso é que é terrível. Programa das Nações Unidas para a Erradicação para o Desenvolvimento Sustentável discute desafios para a erradicação da pobreza no mundo até 2030. A erradicação da pobreza até 2030 é o objetivo do Desenvolvimento Sustentável, ODS. Número 1. A erradicação da pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Rapaz, é peça-chave para o cumprimento da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Em 2000, o mundo... Alô, Renato Wiener. Obrigado, irmão. Em 2000, o mundo se comprometeu em reduzir pela metade o número de pessoas. Reduzir o número de pessoas. Reduzir o número de pessoas. Vamos continuar, né? Vivendo em extrema pobreza. Vai reduzir o número de pessoas? Sim. O número de pessoas vivendo em extrema pobreza vai ser reduzido, esse número de pessoas? É isso que está escrito aqui, ó. Não tem como ler outra coisa aqui. Reduzir pela metade o número de pessoas. Reduzir pessoas pobres. É o que está escrito. Está escrito dessa forma. É assustador, mas está escrito assim. Eu não estou lendo errado, eu estou lendo o que está escrito. Em 2000, o mundo. O que é o mundo? Eu não me comprometi com nada disso. Eu não assino embaixo essa procuração. Não estou nela. O mundo se comprometeu? Ou eles começaram a falar essas coisas em reduzir a população? Tá certo? Nações Unidas.org. É esse o site que eu estou lendo aqui, hein? É o site das Nações Unidas. Cadê o emblema? Pena que não aparece. Está um pouco acima aqui de onde aparece no visor, né? Está um pouquinho acima. Está aqui em cima, ó. Mas esse aqui é site da ONU, da Organização das Nações Unidas. Olha aí, ó. Tá certo? Olha lá. Vou ler de novo. A erradicação da pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, é peça-chave para o cumprimento da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A peça-chave para eles, Alaí M. Figueiredo, é eliminar a pobreza em todos os lugares, onde houver pobrezas, onde houver pobres. Tá certo?
Em 2000, o mundo comprometeu-se, é assim que eles falam, que o mundo é um problema do mundo, então todo mundo vai ser responsável pela redução populacional, já estão empurrando para nós, ou para quem ficar aí. Não é verdade, Ricardo Silva? Olha aqui, ó, Ricardo. O mundo comprometeu-se a reduzir pela metade o número de pessoas. Não é metade não, hein? Vai por mim, é bem mais. Vivendo em extrema pobreza, o que resultou, nos anos seguintes, em ganhos notáveis em desenvolvimento humano. Em 2000, começaram com essa ideia de reduzir a pobreza. Pergunta, de lá para cá, os filhos da pátria brasileira trabalharam em nosso favor? O Lula, que estava aí na época, a Dilma, acho que tinha até um pedacinho do Fernando Henrique ainda na época, em 2000, eu acho que tinha, tá certo? Então o Fernando Henrique, os filhos da pátria, o Lula, a Dilma, o Temer e agora o Bolsominion, Bolsonaro, o Bozo, estão trabalhando para diminuir os pobres do Brasil? A pobreza no Brasil desde 2000, ela tem diminuído ou tem aumentado? Espera aí, nós não estamos vivendo aqui uma utopia, nós estamos vivendo aqui uma realidade. E a diabolice da televisão e da mídia não comeu nosso cérebro ainda não. Nós ainda raciocinamos e olhamos e enxergamos. De 2000 para cá, houve algum trabalho no Brasil para reduzir o número de impostos que a gente paga? O que deixa você mais pobre? O que te deixa mais arrasado e ferrado? Não são, por acaso, o peso da carga tributária? Não é a opressão te cobrando multas, multas e mais multas no trânsito? Te taxando de todo jeito? Tem uma opressão maior do que a que o Estado te impõe? A segurança que o Estado te promete e não te permite se defender. Que diz que vai garantir para você a sua segurança no lugar de você próprio garantir. O Estado tem garantido a sua segurança, mas tem gastos, muito dinheiro, para poder colocar um efetivo grande nas ruas, para nos multar, para nos taxar. Não é só o pessoal do repartimento público do Detran, não, feliz. A própria corporação policial. Eu tive informações fidedignas, João Cristóvão de Mello, obrigado. Hein, João? Eu tive informações fidedignas que em São Paulo, 98% do efetivo policial saem do quartel, não é para combate ao crime, não, senhor. Eu tive informações fidedignas que em São Paulo, 98% da corporação policial sai às ruas todo dia para controle populacional, para ficar nas ruas fiscalizando a favor do Detran, a favor do pátio municipal, a favor do sistema, para tomar da gente dinheiro em multa e garantir que alguns trabalhos de fiscais contra a população seja feito, ou seja, só para dar garantias ao Estado. Inclusive nos Estados Unidos, uma senhora pediu ajuda a um policial e foi negado. Está aqui na live de hoje, depois tu vai ver. Então, Silvinha de Souza, Laranjal, Brasil, o que acontece na realidade é que os filhos da pátria estão trabalhando em favor dos senhores do mundo e em favor também disso aqui, ó, processo de eugenia, que é botar no mundo um grupo de pessoas selecionado. Tu lembra que foi tentado isso com os Auros, se eu não me engano, o nome lá do Hitler, que deu para o pessoal a elite, apenas a elite, mais ninguém? Lembra? Então, eles estão conseguindo agora isso. Agora se chama Elite 5.0. Não há mais lugar para os pobres. Mas eles estão trabalhando ferrenhamente. Eles dizem nas entrelinhas o que eles vão fazer, mas as pessoas que você diz, elas não acreditam. Mesmo vendo meu amigo Rogério Manso, grande incentivador. Ele patrocina. Mesmo vendo que não há efetivamente um mover de dedo dos filhos da pátria para poder colaborar para que o pobre não seja mais tão pobre. Ao contrário, colaborando para que os bancos, as montadoras, as empresas de automóvel do Brasil, os pedágios, os cartórios, lucrem de forma nunca antes vista. As empresas internacionais que tratam, inclusive, Paulo Lopes, meu amigo, obrigado pela boa ação,
Paulo Lopes também, estamos conversando e pelo jeito ele também vai morar na Amazônia, né, Paulo Lopes? Temos conversado bastante pelo Zap e o Paulo Lopes breve será também um dos agricultores da Amazônia, lá do cacau. Vamos colocar fé na coisa que vai, Paulo Lopes. Então o que acontece? Esses caras, eles têm trabalhado para uma elite. Essa elite já utilizou mão de obra humana, mas não precisa dela agora e daqui para frente não mais. Estão falando em erradicar a pobreza em um momento nunca antes na história tão propício para expurgar as pessoas comuns da sociedade, porque não precisam mais de nós. Eles falam, a boca fala, mas a ação é outra. Quando eles falam que estão em vias de erradicar a pobreza até 2030, falam e publicam e a mídia replica, divulga isso. Mas a realidade mostra que estão trabalhando extremamente ao contrário, porque estão dificultando todas as leis que beneficiavam a gente em alguma coisa, para nos prejudicar, como nós veremos aqui nesta live. A live do Prepare-se, ela não é de quantidade, é de qualidade. Então você assiste uma live hoje, passa um dia, passa outro, assiste no outro, mas você vê aqui realidades que você não vê em lugar nenhum. Uma abordagem, hein, Rogério Manso, diferenciada. Por quê? Porque o Rubens é radialista. Eu fiz rádio durante toda a minha vida, comecei com 12 anos. E foi no rádio que eu percebi que havia algo estranho, uma atmosfera diferenciada daquela que nós vivemos em relação àquela que é mostrada para nós. Mostra uma coisa, a realidade é outra. Então, por exemplo, esta matéria mostra uma coisa, que vão erradicar a pobreza, que maravilha! Não seremos mais pobres, não haverão mais miseráveis. Todos vivendo no mundo de paz, né, John Lennon? Imagine, tá se tornando realidade o Imagine do John Lennon, que maravilha. Paulo Lopes, está se tornando realidade, Paulo Lopes. O Imagine do John Lennon, só que não é para todos que estão aqui hoje. É para alguns que estão aqui hoje e que vão permanecer. Porque a maioria está tudo sendo dito, cada vez mais às claras. Mas você diz a verdade para o familiar, para o parente, para o colega de escola, de trabalho, para o amigo, e ele te taxa de louco. Você junte, por favor. Não espere que alguém da grande mídia venha te abrir os olhos, que eles não fazem isso. Não espere. Não vá pela conversa do Rubens. Apenas analise. Como pode alguém que está prejudicando as pessoas como nunca antes, e eu não estou falando do presidente brasileiro apenas, estou falando da elite global por detrás do presidente brasileiro e de toda a corja dos filhos da pátria. Como pode esse pessoal que está falando através da ONU, ferramenta deles, foi você que fez a ONU? Foi teu pai, teu parente? Você conhece quem criou a ONU? Então não é nosso. Alaí Figueiredo, se pelo menos soubéssemos quem criou a ONU, foi o seu, eu sei, foi um amigo do meu pai que trabalhava no mesmo emprego dele, que era parente do meu tio, casado com uma prima distante, que criou a ONU. Se você sabe pelo menos uma informação dessa, é algo que você pode dizer, nasceu da gente e é pra gente. Mas não foi criado por nós. Nenhum de nós criou a ONU. A ONU foi criada pelo grupo França, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, os aliados da guerra, os heróis dos filmes, dos Boinas Verdes, do John Wayne. Eles criaram a ONU. E o objetivo da ONU, Beatriz de Souza, minha grande amiga e incentivadora, será que o objetivo da ONU é fazer com que você seja mais feliz, Beatriz, com a sua família? Será que o objetivo é trabalhar para nós, sendo que a ONU não é paga por nós de forma direta? Claro que não. E é por isso que me assusta muito esse tipo de matéria, não é à toa. Erradicação da pobreza em todas as suas formas, olha, em todos os lugares. Aí eu tenho que fazer um parênteses. Ainda bem que no lugar que eu estou planejando ir, lá não tem pobre.
Lá você não vê ninguém passando fome, não vê miserável. Você só vê pessoas que conseguem viver e viver, ó, bem. Não é comendo porcaria para ficar igual um porco, não. É comendo comida que tem substância. Então lá não tem miserável, não tem pobre, ninguém passa fome. Lá certamente não haverá necessidade de erradicar a pobreza, porque ela não existe naquele lugar. Existem pessoas simples e dignas, mas não pessoas miseráveis, mendigas, pobres, morador de rua. Ainda bem. Em todos os lugares, então, vou colocar aqui um complemento. Olha aqui. A erradicação da pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares onde ela existir. Tá certo? Então, essa erradicação da pobreza é a peça-chave. A peça-chave é erradicação da pobreza. Como o Rogério Manso, você já sabe. Silvinha de Souza também sabe, né? A Beatriz Souza acompanha a gente há muito tempo, também sabe. Como vão erradicar a pobreza? Vão pegar a fortuna dos ricos e distribuir para os pobres? Então, qual a alternativa resta para eliminar a pobreza, hein? Pergunta para aquele apresentador de TV. Eu fiz isso em rede nacional e ele respondeu, lembra? Em 2000, a mentira o mundo. Não, nós não estávamos lá. Eles próprios. Comprometeu-se em reduzir o número de pessoas. Ah, Rubens, mas a frase não acabou. Não, a frase continua, mas os elementos que compõem a notícia estão aqui. Vão reduzir o número de pessoas. Tá certo? Agora, as pessoas vivendo em extrema pobreza. Vão reduzir o número de pessoas. O que resultou nos anos seguintes em ganhos notáveis em desenvolvimento humano. Resultou em ganhos notáveis no Brasil. Os filhos da pátria brasileira trabalharam para a gente depois do ano 2000 para cá e estão trabalhando cada vez mais. Já diminuíram nossos impostos, já melhoraram a restituição nossa que nós temos depois de muito trabalho e labor com a aposentadoria. Já nos entregaram o que nos pertence, que foi recolhido de nós durante toda a vida para o INSS. Já deram mais estabilidade a gente no emprego. Já aumentaram o valor nosso do fundo de garantia para a gente receber mais. Estão trabalhando muito para nós. Nós vamos ver tudo isso hoje aqui na live. Como os filhos da pátria trabalham bem, né? Então tá aqui, ó. Resultou nos anos seguintes em ganhos notáveis em desenvolvimento humano. Pergunta, onde? Onde que na prática e na realidade nós vemos algo muito diferente?